é se o fato da pensão alimentícia estar atrasada impede o direito de visitas nos dias estabelecidos por decisão judicial. Boa pergunta, né? Vamos chamar Patriota Júnior novamente ao vivo. Ô, Patriota, o que diz a lei numa situação como essa? Pensão está atrasada. Isso pode impedir a visita? Não pedi, viu, Renata? É um assunto que gera muitas dúvidas nessa questão da pensão. Por isso, a gente vai conversar aqui com a doutora. Vamos ligar para Patriota. Eu falei igual a usar, né, agora? Que a internet tá ruim. A gente bater um papo sobre esse assunto. Pode perguntar, tá, gente? Sobre esse assunto aí, né? E sobre outras questões envolvendo pensão alimentícia. Vai, Patriota. Pronto, Renata. É um assunto que gera muitas dúvidas, né? Como eu disse, né? Assunto amplo, a questão da pensão alimentícia. Por isso nós viemos conversar aqui com a Cibele Alves, que é advogada especialista em direito familiar. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Como eu já adiantei aqui, a questão da visitação ser interrompida por conta do atraso na pensão alimentícia não pode acontecer, né? Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Não pode acontecer. O direito à visitação é uma garantia constitucional da criança, tá certo? É garantida constitucionalmente o convívio familiar. Então, o direito à visitação daquele genitor que não detém a guarda e está com a moradia da criança é garantido, e o atraso na pensão não pode ser um motivo para impedimento por parte da mãe ou do pai para que não tenha o direito à visita, que o genitor seja impedido de ver a criança ou de ter o convívio com a criança. Geraria aí outros tipos de impedimentos, o pai sofreria aí outros tipos de sanções, mas perder o direito de visitar o seu filho, não. Doutor, agora no caso de a mãe, por exemplo, está tudo certinho com a pensão alimentícia, mas por algum motivo ou outro, ela proíbe a visitação do pai, né? Dá até de pegar a criança, de ficar com a criança. O que pode acontecer nesses casos? Veja só, da mesma forma que não existe legislação que obrigue o pai a ver o filho, é um direito garantido constitucionalmente, mas inclusive um direito da criança. Mas se o pai não quer ter esse direito à visita, então não existe legislação que o obrigue. Da mesma forma, se a mãe não quer deixar, a obrigação fica um pouco complicada, porque não há na legislação uma sanção dura que faça com que a mãe permita esse convívio. No entanto, a depender do motivo que ela esteja impedindo essa visitação, ela pode ser enquadrada na alienação parental. Então, ela não está deixando o pai ver o filho por qual motivo? Simplesmente porque ela tem alguma questão mal resolvida com o pai, ou aquele pai está colocando aquela criança em risco. Então, se aquele pai está colocando aquela criança, a vida da criança em risco, quando está exercendo o direito de visitas, então aí ela tem algum tipo de motivo justo para impedir. Agora, se ela não tem, então ela pode sim ser enquadrada na alienação parental. E nos casos em que o pai não procura o filho, né, não quer ter contato com o filho, como é que fica nessa situação? Novamente, eu repito, né, não há legislação que obrigue o pai, o afeto, né? Não tem como o juiz obrigar um pai a ter afeto pelo seu filho. Mas, naqueles casos que o pai não quer ter convívio com o filho, quando o filho completa a maioridade, então, se ele se sentiu abandonado afetivamente pelo pai ou pela mãe, vai depender aí da situação. A gente fala pai porque é mais comum, com o fim do relacionamento, a mãe ficar com a guarda da criança. Mas, se ele, ou o pai ou a mãe, abandonou afetivamente aquela criança, que o abandono não é só aquele abandono de questões materiais, aí a gente traz novamente a pensão alimentícia, mas também de uma questão afetiva. Então, se o pai abandonou, ela pode, quando ela completar a maioridade dela, requerer uma indenização por abandono afetivo, porque lá na infância, durante toda a vida, o pai abandonou o convívio familiar e não quis ter o convívio familiar. Então, essa indenização vai ser fixada pelo juiz, vai analisar se realmente houve o abandono afetivo, mas só a criança pode requerer isso na maioridade. Doutora, também com relação à guarda compartilhada, muita gente tem dúvida, né? Como é que funciona?
Sim. A principal dúvida da guarda compartilhada é: a guarda do meu filho vai ser compartilhada, ele vai morar 15 dias na minha casa, 15 dias na casa do pai? Não necessariamente, porque isso aí a gente chama de residência alternada. A guarda compartilhada é o poder decisivo na vida da criança. Então, quando a guarda é unilateral, o poder de decisão daqueles atos importantes da vida da criança vai ficar para quem detém a guarda unilateral. Quando a guarda é compartilhada, então o poder decisivo vai ser dos dois, de ambos os genitores, pai e mãe, mesmo que a residência fixa seja com a mãe. A decisão dos atos da vida da criança vai ser feita pelos dois e o pai vai continuar exercendo o direito de visitas. Também são coisas distintas. A guarda tem a ver com o poder de decisão e não com quem a criança vai morar. Com relação também à porcentagem ali que o pai, né, o genitor, tem que pagar, 30%, 20%, existe um valor fixo definido? Como é que funciona também essa questão? Não existe valor fixo definido. A gente muito ouve que o máximo é 30%, porque a renda não pode ser comprometida em 30%, mas legalmente não há um valor definido. Quando a gente vai fixar um valor de pensão alimentícia, a gente observa 3 critérios, que é a necessidade de quem está recebendo aqueles alimentos, qual é a necessidade dessa criança. Então a gente vai ver aí quais são as despesas fixas da criança, qual a possibilidade financeira de quem vai pagar esses alimentos. Essa pessoa tem uma possibilidade alta, uma possibilidade baixa, e esse valor também tem que ser proporcional. Não pode ser além do que a criança necessita, mas também não pode ser um valor inferior, e também não pode ser algo superior à possibilidade financeira do pai. Não arcando aí com essas obrigações, é que o pai está sujeito aí à justiça. Sim. Em caso de não pagamento da pensão alimentícia, tá certo? Ele pode ser executado judicialmente, pode ter os bens penhorados ou então ser decretada a prisão civil daquele devedor de alimentos. Então, essa prisão civil, ela não pode ultrapassar um determinado período e em caso de pagamento, a prisão ele vai ser solto e vai voltar ao convívio familiar dele. Então, ele pode ter os bens penhorados, ele pode ser preso, mas nunca perder o direito de convívio com o filho, até porque é um direito da criança. Então, ele pode ter outras exceções. Voltando à suspensão do direito de visitas, ele pode ser, sim, suspenso e extinto, mas por uma decisão judicial. Jamais porque ele não está pagando a pensão alimentícia. Então, se o pai não está pagando, vai lá, procura um advogado, executa aquele valor, vê quais são os valores que estão sendo devidos. E também, um ponto importante a ser esclarecido é que se o pai foi fixado um percentual no salário mínimo e o pai não faz essa atualização anual do valor da pensão alimentícia, ele pode ser executado da diferença. Então, às vezes, ele acha, eu estou pagando, mas às vezes ele está pagando da forma errada. Então, é importante também você verificar na qualidade de quem está pagando a pensão, se aquele valor é realmente o valor que foi deferido judicialmente e é o valor correto para não ser executado porque está pagando errado. E são situações, né, doutora, que geralmente terminam pesando para o lado mais fraco da situação, o lado mais sensível, que é o da criança, né? Exatamente. Infelizmente, a gente vê muitos casos de que o relacionamento acabou de uma maneira não tão amigável e os pais esquecem que tem um ser totalmente dependente deles, que precisa que eles resolvam a questão de pensão, de visitação, de guarda, não por eles, mas pela criança, que precisa, e é uma criança que está em estágio de desenvolvimento, que precisa de cuidados, que precisa não só de cuidados materiais, mas também de afeto. Então, os pais têm que ter cuidado e têm que ter essa sensibilidade de que precisam continuar com um contato por conta do filho. Porque o filho não pode sofrer porque o relacionamento não deu mais certo. São coisas que os pais precisam ter essa maturidade e saber diferenciar. Mas, infelizmente, a criança ainda sofre. Perfeito, obrigado pelas informações. Começamos aqui com a doutora Cibele Alves, que é advogada especialista em direito familiar, tirando para a gente essas dúvidas, né, com relação aí à pensão alimentícia. Renata, Mário, eu volto com vocês. Obrigada, patriota. E não só quem teve um relacionamento, né? Quem teve um relacionamento é ainda mais grave, né? Quando é um casamento que separa, aí ou um ou outro vai ter a outra família, tem outros filhos e aqueles filhos do outro relacionamento parece que não existem mais. Assim, isso é completamente absurdo, né, de se imaginar. Mas também tem os filhos de
de relacionamentos que não existiram, né? De encontros que de repente aconteceu e a criança nasceu e aí não tem nada a ver se os pais não se relacionaram, se nunca tiveram nada. É uma responsabilidade do resto da vida, financeira e afetiva. 10 horas e 5 minutos. Vamos de WhatsApp Cidade.